Bom dia, sejam todos bem-vindos a essa aula aberta do Jin Shinjutsu. Nós vamos praticar enquanto eu apresento a vocês um pouco do Jin Shinjutsu. Podem abrir os olhos, continuando ainda segurando o polegar. E hoje a ideia é apresentar os princípios básicos do Jin Shinjutsu para vir a construir, né, a formar uma turma do curso de autoaplicação. É uma habilitação que você não vai aplicar no outro, você vai se aplicar o Jin Shinjutsu, você vai se autorregular. E eu começo um pouco com uma certa provocação com essas perguntas aqui, né? Somos seres humanos? Somos fazedores humanos? Somos lutadores humanos? Somos tentadores humanos? E quem sou eu, Ana Cristina? Bom, eu sou um pouco muito fazedora, muito lutadora, mas eu batalho um pouco, né, para resgatar esse ser, né, ser humano de estar em presença. Eu sou psicóloga formada há 35 anos pela UERJ e sou analista biodinâmica e haitiana. Por todos esses anos, venho me dedicando à área clínica e dando supervisão, formando terapeutas. Alguns terapeutas estão aqui presentes, que me deixa muito feliz, né? Que as pessoas estejam se interessando também por outras técnicas, né? E, assim, a arte do Jin Shinjutsu começou na minha vida um pouco depois de eu ter o meu filho, Tom. Ele não tinha ainda 1 ano quando um meu supervisor me recomendou. Ana, vai fazer, vai ser atendida, né? Na realidade, eu fui receber um tratamento, fui ser atendida. Pode soltar o polegar, gente, e segurar, envolver o indicador esquerdo com a mão direita. E lá eu fui atendida, fui encaminhada para a terapeuta Lourdes do Vale e comecei meu tratamento de Jin Shinjutsu, fiz por um tempo, parei, e depois, né, isso foi em 2020, 2005, e depois disso eu passei a fazer, né, de vez em quando estava acontecendo alguma coisa mais crítica, né, buscar o tratamento do jiu-jitsu pontualmente, né? Até porque eu sempre tive terapeuta corporal, analista, então eu estava sempre me tratando, mas eu percebia que quando eu ia fazer o tratamento do jiu-jitsu, algumas coisas se potencializavam, né? E também levei o Tom para ser atendido, e o Luiz também, um período, teve um atendimento bastante intensivo, quando ele teve uma pneumonia, né? E ficou ali um recurso, quando a minha mãe também teve aquele acidente grave dela cair, também foi um momento muito difícil. Então, eu usava, assim, de me tratar, eu buscava me tratar em momentos críticos, né? Porque eu estava ali nos meus processos de análise, de terapia. Em 2017, a Lourdes, dando um curso de autoaplicação, falou: Ana, vamos lá, né? Vamos lá estudar um pouco. Eu fiz o curso de 2017,
Aí eu fiz depois o outro de 2018, 2019, e aí, assim, eu já estava mais aplicando em mim, né? Assim, me auto-aplicando. Porque o Jiu-Jitsu tem essa coisa do a importância de uma prática diária, que seja pequena, né? Mas uma prática diária que você sabe, percebe o que, que você está precisando naquele momento, né? E aí, em 2020, quando veio a pandemia, eu já me sentindo plena e completa, terapeuta, professora, não preciso de mais nada, de mais técnica nenhuma. A própria onipotência, a Lourdes veio e falou: Ana, vai ter um curso de o seminário básico, que aí já é para formar os praticantes. E vai ser online, porque estava na pandemia, né, em 2020. E aí, não, para quê? Para quê? Não quero. Acabou que fui fazer o seminário básico com o Anne Hackett e o Carlos Guterres, né, um brasileiro e um americano. E a partir daí eu fui, né, desde 2020, me preparando, fiz vários seminários básicos, porque essa é a forma, né, de estudar, né, a tecnologia não, a arte, ela passa por a gente se repetir, a gente repetir as experiências, as vivências, né? E venho estudando e mergulhando, e aí esse ano eu falei, não, já está na hora de compartilhar, né? E aí é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, começando a compartilhar um pouco dessa arte. Eu vou pedir para vocês agora trocarem para o indicador direito, envolver o indicador direito. Bom, vamos entrar nessa questão, o que, que é, né? Esse aqui é o kanji japonês, de como se escreve Jin Shin Jitsu. Jin é o homem de conhecimento, de compaixão. Na realidade, fala da relação de respeito e consideração entre duas pessoas, Jin. Shin é o criador, é a energia, a fonte primordial. E Jutsu é a arte. É a arte de conexão entre o Jin e o Shin. É a ponte, né? É como nós fazemos essa ligação, nós, o homem, né, com a nossa fonte primordial. Esses nomes, a arte do Criador, para mim, foi como a Mary veio, né, trazendo assim. O Jiu-Jitsu já foi a arte da felicidade, a arte da longevidade, a arte da benevolência, a arte do Criador para mim, e a mais recente forma de chamar é a arte de conhecer, ajudar a mim mesmo, e a arte de viver. E aí a gente vai falar, né, vou apresentar para vocês essas três personalidades japonesas que foram responsáveis, um por resgatar, a outra por trazer para o Ocidente, e, por último, mas não menos importante, o Haruki Kato, por continuar, dar continuidade, né? O mestre Jiro Murai, vou apresentar um pouco, né, falar um pouco sobre a vida dele. Ele era um jovem japonês de família tradicional, de médicos, mas lá no Japão, o segundo filho, o primeiro filho tem que seguir a profissão do pai, o segundo filho pode fazer mais escolhas. Então, o Jiro Murai, o mestre Jiro Murai, ele vai ser sericultor, ele é criação da seta, né?
E ele também era um jovem muito ousado, participava de campeonatos de gastronômicos e que tinham por recompensa, né, dinheiro. Então, assim, comer muitos bolinhos de arroz é uma coisa assim meio anedótica, mas assim isso levou, né, esse excesso, a vivência do excesso levou o Jiro Murai a um adoecimento muito grave no início da vida dele, com uns 25, 26 anos. E, né, todos nós sabemos, os excessos, né, não são bons. E o Jiro fica desenganado pela medicina. E aí ele pede ao pai, aos familiares, para levá-lo para a cabana nas montanhas, que ele quer viver lá os últimos dias dele em paz, em sossego. A gente agora vai segurar o dedo médio, envolver o dedo médio da mão esquerda. Nesses 7 dias que o Jiro Murai foi para morrer, né, ele vivencia muitos estados alterados de consciência, de inconsciência. Ele vivencia muito, ele faz exercício usa os mudras, que são posturas de mãos, ele faz dieta, ele jejua, ele faz respiração, e ele vai vivenciando um esfriamento no corpo muito intenso, né? E no 7º dia, ele percebe um grande calor, né? E depois desse calor, que ele é tomado por um calor no corpo, ele começa a se sentir bem. Quando a família chega, o Jiro Murai tinha se curado, estava num outro estado, né? Sim, de quando ele foi deixado lá. E a partir de então, o Jiro Murai, o mestre Jiro Murai, ele se ajoelha, agradece e faz votos, não só faz votos, né? Ele passa a dedicar a vida dele a descobrir, a pesquisar e a resgatar, porque o Jin Shinjutsu, ele é resgatado. Ele era uma tradição oral, né, de uma prática da sociedade japonesa que se tinha, estava em desuso. E ele passa a resgatar o Jinshinjutsu e a vivenciar vários momentos onde ele vai experimentar os fluxos no corpo, né? Ele vai mais 12 vezes nesses retiros, né? Que ele se retira para essa cabana e fica por 3 semanas jejuando e experimentando e mapeando, e escrevendo, né? Registrando os fluxos no corpo dele, né? Ele também passa a atender as pessoas, né? Numa praça, ele passa a atender as pessoas sem teto. Ele também passa a ter uma fama de uma pessoa que tem um tratamento, né? Que ele passa a atender também a pessoas da família real japonesa. Então, o Jiro, só depois de 34 anos, que ele começa a apresentar, a dar aulas sobre o Jinshinjutsu. Ana, percebo assim, que eu também levei muito tempo, ou o tempo necessário, né, para compartilhar isso. Eu acho que é uma coisa, é algo tão simples, né, mas tão potente, mas o cabeção racional, né, dificulta bastante a gente eu acho que é a vivência que é a coisa mais importante, né? E eu acho que eu levei um tempo para
permitir que isso se consolidasse dentro de mim, né? No meu corpo. Então, o Jiro Murai, ele começa a dar aulas 34 anos depois do acontecido, e a Mary Burmeister, quando ele conhece a Mary Burmeister, ela, nascida em Seattle, nos Estados Unidos, na década de 40, em 1940, ela queria estudar numa universidade japonesa. Vamos segurar agora o dedo médio da mão direita. E a Mary estava dando aula na casa de uma família que ia receber o Jiro para tratamento, para aulas, e ela é apresentada ao Jiro Murai como uma americana, uma japonesa americana, né, que estava passando algum tempo no Japão, e o Jiro faz uma pergunta a Mary, se ela gostaria de levar um presente para o Ocidente. A Mary, né, estava conhecendo, não sabia bem do que se tratava, né, e passa a ter aulas com o Jiro Murai. Ela também tem um problema de saúde, do qual o Jiro cuida dela, né, e por 12 anos, ela, que ela está vivendo lá no Japão, ela estuda com o Jiro Murai. E ela se casa com o Gil Burmeister e retorna para a América. E na América, a Mary também leva um tempo até começar a atender. Ela segue trocando cartas com Jiro Murai, né, como se fosse um treinamento à distância. E então, na década de 60, que ela começa a atender, e lá para 1987 que ela começa a treinar outros praticantes do Jinshinjutsu. A Mary, ela sofre um acidente em 1990, uma queda grave, e ela vive até 2008, mas assim, ela não fazia, ela só atendia, né? Ela passou a atender. Eu acho que ela teve um comprometimento com a fala. Mas ela segue trabalhando, né? E ela, quando o Jiro Murai falece, ela segue trocando cartas com o Haruki Kato. O Haruki foi o discípulo do Jiro Murai lá do Japão, né? E o Haruki Kato, ele também dá prosseguimento e vem aos Estados Unidos. Essa foto é quando ele veio aos Estados Unidos e treina algumas pessoas, alguns alunos da Mary, por 2 vezes. E ele também passa a receber praticantes do mundo todo lá no Japão para treinar, né, o Jinshinjutsu. O Haruki também veio de uma situação de nascido prematuro, vivências também de muito adoecimento, e ele começa com o Jiro Murai também muito novo, né? Eu acho que em 53. Então, assim, em menos de 10 anos, o Jiro parte e o Haruki segue com os estudos do Jinshinjutsu. Agora, os acessos que a gente tem de material foram organizados pela Mary Burmeister. Então, vamos ver aqui um pouquinho. Olha, a gente agora vai segurar envolver o dedo anular esquerdo. O que seriam os princípios do Jinshinjutsu? A questão de que há uma energia vital por todo o corpo. Bom, para quem é terapeuta corporal, isso não é estranho, mas nem todo mundo é terapeuta corporal, né? E a respiração, ela é a expressão básica da nossa energia vital, né? Que a gente muda os estados, né, emocionais, de vitalidade, respirando, né? Agora,
ele também mapeia que, ao expirar, descarregamos o estresse acumulado e a energia estagnada. Então, soltar o ar, esvaziar o pulmão, é tão importante quanto inspirar. E, às vezes, a gente fica em estados de inspiração, né? A gente segura, a gente enche o peito e nem se dá conta e passa a expirar o mínimo possível. Então, a respiração, ela é um pilar, né, na harmonização da nossa energia vital. Quando inspiramos, recebemos energia renovada e purificada em abundância. Quando a energia vital circula sem obstáculos dentro de nós, estamos em harmonia perfeita. As obstruções que levam à desarmonia física, mental e emocional são criadas pelas atitudes. As atitudes são como a Mary Burmeister, o Jin Shijutsu, chama os afetos. Aí. Quais são as atitudes básicas? A gente está trabalhando agora com elas, né? Começando que todas as atitudes têm origem no medo. E aí a Mary cria um acróstico, FEAR, que é medo em inglês, falsa evidência de aparência real. É quando a gente está em contato com uma ideia, com uma crença, com um pensamento, com uma fantasia, que para a gente é real, e a gente não está conseguindo checar com a realidade, né? A gente toma essa falsa evidência como algo que de fato está acontecendo. As atitudes podem ser harmonizadas segurando os dedos das mãos. Esse é o que a Mary chama de rapidinho, né? Segurar o polegar é trabalhar a atitude da preocupação, a ansiedade, o polegar, mas assim, para trabalhar essa atitude, tem uma sequência de dedos, mas o rapidinho é o polegar. No indicador vai morar o medo, o perfeccionismo. No dedo médio vai morar a raiva, a irritabilidade. No anular, a tristeza, o apego. E, no mínimo, a pretensão, a insegurança, o esforço, quando a gente tenta ser aquilo que a gente não é. A gente agora vai segurar o anular direito, né? Se eu não me perdi. O que temos além das atitudes, né? A energia vai circular pelo corpo através de diferentes caminhos. E esses caminhos são chamados de fluxos. A gente viu que o Jiu-Jitsu é um resgate de uma sabedoria inata, que já tinha sido mapeada por outros, né, por outras pessoas. Antes da ciência existir, né, com o formato que ela tem, com a comprovação de evidências, já existiam outras formas de sabedoria. As pessoas já estudavam, né, a natureza, o corpo, a nossa relação, né, com os ritmos do universo. E o que o giro faz é mapear esses fluxos que unificam e integram o nosso corpo. Então, assim, os fluxos são como rios, né, de energia que passam no nosso corpo, que a acupuntura chinesa, que a gente conhece mais, né, se utiliza harmonizando com o uso de agulhas, né? O Jin Shinjutsu, ele vai harmonizar esses fluxos através de toques, com os dedos, com as palmas das mãos,
com o dorso das mãos, com um polegar, um dedo, vários dedos, em 2 pontos do corpo. A gente vai ligando os circuitos desses fluxos, utilizando as 2 mãos em pontos diferentes do corpo. Importante falar, a energia, ela é descendente pela frente do corpo. Então, a frente do corpo desce a energia. E a parte de trás, as costas, é onde sobe a energia. Então, temos esse oval contínuo de energia quando a gente está harmonizado. Mas a gente nem sempre está harmonizado. Se a gente não está harmonizado, esse oval fica com bloqueios, né? Com travas de segurança de energia, que é a linguagem do Jinshin Jutsu, ao longo de algumas partes do corpo. Essa energia vital, ela se manifesta em vários níveis de densidade, que são as profundidades. Bom, isso aqui é muito mais complexo do que o que eu vou falar, mas é como se existem 9 profundidades que seriam padrões vibratórios, sendo que 6 padrões vibratórios vão constituir a singularidade do meu ser, nos aspectos físicos, psicológicos e espirituais. E 3 padrões vibratórios são considerados a energia do cosmos. Aliás, a energia do cosmos está também presente, né? Somos um no meu corpo, só que num padrão em que eu estou singularizada. A fonte primordial seria a 8ª profundidade, a 7ª profundidade é a luz, e aí a 6ª profundidade já passa a ser a entrada, né, no meu ser. É aquilo que me conecta e que vai produzir o meu corpo. Bom, como falei, o Jiro Murai ele vai mapear o corpo nos fluxos e nas travas de segurança de energia. As travas de segurança de energia não é um ponto. Ela está mais para uma esfera. Aqui eu estou dando um exemplo, né? É um pouquinho maior, é como se fosse uma esfera do tamanho do punho da gente, né? Então, assim, por isso que quando tem aqui a trava de segurança de energia 20 fica aqui na testa. Ai, qual é? Estou certa? Estou errado? É onde? Você vai colocar a mão na testa e é a pulsação ali. Você vai sentir uma pulsação. Talvez esteja mais para cá, porque ela não é um ponto, ela é uma área, né? Uma esfera. Acho que a gente tem que trocar o dedo, né? O dedo anular direito. Essas travas, elas vão funcionar no nosso corpo como disjuntores para proteger o corpo quando o fluxo de energia fica bloqueado. Ana, Oi? deixa eu interromper. Agora não é o anular direito, não, é o mínimo, né? Então vamos. Esquerdo. Então É vamos o, de mínimo esquerdo. Muito bem. é. Obrigada. É, as travas de segurança de energia, elas vão funcionar como disjuntores para proteger o corpo quando aquele fluxo de energia fica ali estagnado. Então,
ele desarma, ele desliga, né? E ali manifesta um sintoma naquela parte correspondente do corpo. A linguagem para o Jinshinjutsu de sintoma é projeto. É um projeto. Então, a gente, às vezes, tem projeto na garganta, às vezes a gente tem projeto de pele, às vezes a gente tem projeto no sistema reprodutivo. A linguagem é projeto. Por quê? A gente está trabalhando com uma visão de harmonização. A gente está numa visão de ser integral, né? E não uma visão médica, né? E nem uma visão de um diagnóstico que tem que produzir São outras formas de olhar para o nosso adoecimento. Esse sintoma é como um alarme que também indica a origem do desequilíbrio. Então, essas 26 travas de energia, elas estão dispostas na frente do corpo. Todas as travas que vocês estão vendo na frente do corpo, a 20, a 21, a 22, a 13, a 14, a 19, a 18, a 15, a 1, a 5 e a 7, são travas descendentes. Na parte de trás do corpo, a 4 de descendente da energia desce. A 4, a 12, a 11, a 3, a 10, a 26, a 9, a 23, a 2, a 17, a 25, a 8, a 24 e 16 são ascendentes. Elas são responsáveis por trazer por trás, né, por trazer energia para cima, e as descendentes por fazer a energia descer. Essas travas, a gente estuda a localização delas no curso de autoaplicação, e uma autoaplicação não é, a gente não estuda o fluxo dessas travas todas. A gente estuda a localização e uma forma de intervir com a autoaplicação. Porque alguém aqui, algumas pessoas podem já ter tido, experimentado um atendimento de Jinshinjutsu e percebem que a gente, né, quem está atendendo, muda a mão em várias posições, né, leva um tempo para aplicar um fluxo. Na autoaplicação, não é a aplicação desse fluxo todo, né? São os fluxos, na realidade, são os trabalhos em cima das travas. E cada trava dessas tem atributos que falam, definem uma qualidade delas para a nossa harmonização, né? A gente escolhe as travas de acordo com aquilo que elas podem nos harmonizar, aquilo que a gente está percebendo que está em desequilíbrio. E sem esquecer que ela não é um ponto, ela é uma esfera. Elas, né? O dedo mínimo direito. O que mais eu queria falar das travas? Ah, sim. No curso de autoaplicação, a gente vai aprender 3 fluxos para se autoaplicar. Esse princípio é muito importante, né? Que há sempre uma harmonia latente em cada um de nós. Mesmo quando padecemos de uma desarmonia ou doença que parece prevalecer, todas as desarmonias surgem da mesma causa básica, bloqueio da energia vital. Então, esse é o princípio da autorregulação, que quem é terapeuta corporal aqui conhece, né? Só que
com essa arte do Jinshinjutsu, a gente tem ao alcance das nossas mãos, né, e na autoaplicação, a gente pode buscar a autorregulação, né, através dos toques, como eu falei, usando isso como vocês estão fazendo aí, segurando os dedos das mãos ou tocando as travas de energia na localização delas ou se autoaplicando o fluxo. Então, os dedos não, as mãos são chamadas, consideradas cabos de recarregar energia. Então, tem a palma, você pode usar tocando a palma, principalmente nessas regiões do tronco, do tórax posterior, fica mais fácil quando a gente toca com o dorso, né? Porque não tem que ficar fazendo malabarismo no ombro. Aqui, nessa região também, por exemplo, no 25, quando a gente bota o dorso, né? A gente senta em cima do dorso da mão. A gente pode usar a palma, o dorso, o polegar. O polegar ele é considerado um dedo que ele é dominador, ele é o dominante, ele vai mostrar para o fluxo onde ele tem que seguir. A gente pode usar um dedo ou todos os dedos, né? O que for mais apropriado, confortável ou conveniente no momento. Não é necessário aplicar muita pressão, tampouco esfregar, massagear na autoaplicação, no livro 1, né, para trabalhar as atitudes, a Mary pede envolva os dedos. Falar em envolver os dedos, o último dedo que a gente vai envolver é o mínimo direito, não é isso? E uma coisa interessante que eu vejo, tanto quando eu recebo o Jinshinjutsu, quando eu aplico, né, é que às vezes o fluxo sabe, né, onde ele tem que seguir. Na realidade, o Jiro Murai mapeou algo que acontece no nosso corpo. Essa inteligência inata, essa sabedoria inata que nós temos, né? Que, de alguma forma, quando a gente está nervoso, a gente segura aqui, ó, nas travas 20, ou quando a gente quer tomar uma decisão, a gente quer enfrentar uma situação, a gente põe a mão aqui nos quartos ou quando a gente é bebê, a gente chupa o dedo, polegar, né? Tem uma série de posturas e atitudes que a gente já usa, né? Já sabiamente, né? De uma forma inata, para se acalmar, se harmonizar. O problema é quando a gente não consegue lembrar disso, ou não consegue acessar essas formas de buscar harmonia e fazer com que o nosso padrão de respiração mude, né? Porque, assim, o fluxo vital, para circular, ele depende da nossa respiração. E a nossa respiração, involuntariamente, a gente segura, a gente prende. E aí, acho que a gente pode soltar o dedo mínimo e experimentar o grande abraço. O grande abraço, eu vou pegar a minha mão direita e vou trazer aqui, ó, para baixo da minha axila esquerda, e a minha mão esquerda eu vou colocar aqui embaixo da minha axila direita. E vou fechar os olhos e vou ficar aqui um tempo.
vou apenas observar se tem alguma pulsação no meu corpo, como é que fica a minha respiração, a temperatura, como eu sinto a temperatura do meu corpo. Em geral, no Jinshin Jutsu, a gente espera a harmonização dos dois pontos que a gente está tocando. A gente observa que o pulso, nessas duas partes que a gente está tocando do corpo, elas se igualam, ficam o mesmo padrão vibratório, o mesmo tipo de pulso. Esse é o termo que usa, né? O pulso. Só que quando a gente ainda não está acostumado a isso, a gente pode se utilizar do tempo. A gente faz 3, 5 minutos. Quem quiser pode continuar no abraço, abrindo os olhos, ou continuar de olhos fechados. E aí eu vou responder aquelas perguntas ou trazer para reflexão aquelas perguntas que me surgiram dessa fala da Mary. Relaxe. Se for incapaz de relaxar, seja como você é. Não precisa tentar relaxar. Com o tempo, você consegue relaxar sem tentar. Somos seres humanos e não tentadores humanos, ou fazedores humanos, ou lutadores humanos. Somos apenas e simplesmente seres humanos. Mary Burmeister. Opa. Aqui é para apresentar as pessoas que fazem parte do Jinshin Jutsu na minha vida, né? Aqui no alto é a Lourdes do Vale, que foi minha terapeuta, que cuidou de mim, da minha família por muitos anos, que também me incentivou a fazer o curso de autoaplicação, fiz com ela 3 cursos de autoaplicação, e me incentivou a entrar no mundo do Jiu-Jitsu, fazer os seminários básicos, os estudos mais avançados, e aí eu conheci, né, aqui são as não são treinadoras, são as professoras, as instrutoras do Brasil,
que é Margaret Meoca, Ioli, Érica Ramos, que eu estudei também por muito tempo, online, muitas aulas, Érica detalhou muitas coisas para mim. O Carlos Guterres e o Wayne Hackett foram os primeiros instrutores de Jiu-Jitsu para mim. E aí, o Jed Stewart, a Voltron, a Nathalie, com quem eu tive aulas pontuais no último ano, a Cecília Godoy e a Mônica Malheiros, que eu fiz o último autoaplicação e que me inspirei no formato que elas apresentaram para propor a vocês um curso de autoaplicação. E a ideia é que seja um curso devagar, com 3 encontros, uma vez por semana, onde a gente vai estudar os 3 livros de autoaplicação. Esse é o primeiro livro, a gente vai estudar o que é o Jinshinjutsu, os fluxos da Trindade, que é o vertical, central, principal, os supervisores, direito e esquerdo, e os mediadores, direito e esquerdo. Harmonizar as atitudes, que é aprender a sequência de como trabalhar a preocupação e ansiedade, não é só um dedo. A sequência é o polegar, o médio, o mínimo, a sequência de trabalhar o medo, que são outro conjunto de dedos, a sequência de trabalhar a raiva, a sequência de trabalhar a tristeza e a sequência de trabalhar a pretensão e o esforço. E nesse livro também, o primeiro livro, tem 3 fluxos de revitalização diária, que aí, de fato, são aqueles fluxos que vocês que já receberam, né, podem ter recebido, que envolve as várias travas, né, de segurança de energia. O segundo livro, a gente visita as 26 travas, né? A gente aprende a localização, a autoaplicação e para que elas servem. E também a filosofia do Jinshinjutsu. O terceiro livro, a gente vai aprender os mudras, que foram os mudras que o mestre Jiro Moraes se autoaplicou, que são 8 mudras, e os fluxos dos dedos e das mãos e dos pés. O primeiro livro e o segundo livro são 5 aulas cada um. E o terceiro livro são 3 aulas. E aí eu acho que a gente pode, né, abrir aqui para alguém que quiser perguntar, conversar um pouco, se tem alguma dúvida. Tudo é novo ou não é tão novo assim? De toda forma, eu já queria agradecer a participação de todos, e vou parar a gravação, que eu acho que a gente pode ficar mais à vontade para conversar sem gravação, tá? Aí, como é que para a gravação?